Alô, massa rubro-negra, minha nação querida! Estamos juntinhos, eu e você e eu, aqui no canal que mais cresce no YouTube, é o Covil Rubro-Negro. A resenha de hoje vamos falar da derrota do Flamengo, dos pênaltis no Maracanã, valendo a Recopa Sul-Americana. O Flamengo conseguiu fazer um gol no tempo normal, levou para a prorrogação, mas na hora dos pênaltis, o nosso queridíssimo Arrascaeta deixou escapar a primeira batida e aí então não conseguimos reverter o placar. É isso aí, esse é o papo da nossa resenha de hoje. Mas para contar essa história, eu vou chamar Marcelo José, o repórter que sabe tudo de futebol e um pouquinho mais. Vai chegando Marcelo José. Fala aí, meu camarada, que noite ruim, hein? Xande Mengão, uma derrota e mais um fracasso no ano de 2023. Já foram 3 títulos jogados no ralo, literalmente. Mas antes da gente falar do jogo, eu queria mandar um recado para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se já! Curta os nossos vídeos, ative o sininho, não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. E acompanhe a gente também nas redes sociais. Lá no Facebook, lá no Instagram, você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Xande Mengão, uma derrota que não estava nos planos, não é? Agora já são 3 dos 7 títulos desperdiçados, não ganhos pelo Flamengo em 2023. Vamos ver se para o Campeonato Carioca a coisa muda, hein? Pois é, Marcelo. Esse jogo de ontem ele foi até um pouco diferente, né, do jogo lá de Quito, né? Porque o Flamengo até jogou bem. O primeiro tempo do Flamengo foi fez uma partida boa, consistente. Nosso querido Vitor Pereira tentou uma tática diferente ali, colocando o Thiago Maia saindo mais pela esquerda, né, e liberando o Ayrton Lucas. No primeiro momento até deu certo, né? Mas, na verdade, o lado direito foi que funcionou mais, né? A gente pôde acompanhar o Varela por várias vezes, teve oportunidade ali de gol, né? As jogadas fluíram bastante ali pelo lado direito. E no segundo tempo foi complicado, porque o Independente Del Valle desistiu de jogar, né? E aí armou aquela retranca que a gente conhece, né? O cara estava com uma linha de 4, depois uma linha de 5, né? E um só lá na frente, lá tentando espetar a bola. A gente já sabe essa situação, já vários times jogam contra o Flamengo dessa forma. O Flamengo tentou, martelou. No finalzinho, né, conseguiu, então, essa diferença de um gol para levar a partida para a prorrogação. E aí, meu camarada, aquela coisa, né? Aí você é cachorro correndo atrás de linguiça. É complicado, né? A gente viu ali que o time cansou, né? Teve aquelas 2 substituições importantes ali do Cebolinha e do Matheus Gonçalves, e o time melhorou, né? E falar nisso, Marcelo, esse menino Matheus Gonçalves, eu acho que ele vai vingar no Flamengo, porque ele, além dele ser um excelente jogador, ele é ousado, né? Você viu o que ele fez ontem? É um jogador com muita personalidade, né? Ele entrou já no decorrer da partida e não tremeu em relação a uma final de Recopa Sul-Americana. Mas o técnico Vitor Pereira, Xande, ele surpreendeu até certo ponto em não colocar o Gerson desde o início, né? Esperava-se que com a recuperação do jogador, do Gerson, ele pudesse começar a partida. Ele preferiu entrar com o Thiago Maia e Vidal, o Thiago Maia como um terceiro zagueiro, liberando Ayrton Lucas para frente, né? E depois ele fez algumas substituições até corretas, né? Tirou o Thiago Maia, ele colocou o Matheus Gonçalves, colocou o Everton Cebolinha, que jogou bem, né? Realmente jogou muito bem o Everton Cebolinha, mas, na minha opinião, demorou a fazer essas substituições e o Flamengo continua sem nenhum padrão de jogo, continua um bando dentro de campo, jogadores
que são muito bons tecnicamente e a equipe, né, se vale disso, né? O Flamengo depende hoje das jogadas individuais, dos lampejos, né, dos grandes jogadores que nós temos. Isso é muito pouco. O Rodrigo Caio, né, deu uma entrevista coletiva dizendo que individualismo não ganha jogo. E é verdade, né? O Flamengo não pode se valer de jogadas individuais, apenas isso, né? Claro que isso é importante, isso decide o jogo sim, mas não é o suficiente para que uma equipe ganhe títulos, né? O nosso goleiro muito mal na disputa de pênaltis, é impressionante, tudo que vai entra, né? Inclusive na primeira cobrança do Independiente Del Valle, ele poderia defender, era uma bola defensável, tá? Ele foi com a mão meia mole, né? E a bola acabou entrando. Então o time do Flamengo tem vários problemas para resolver. Agora temos só o Campeonato Carioca, né, pela frente, por enquanto, depois o Brasileiro, aí vem Copa do Brasil e Libertadores. E acabou o ano. Já se foram 3 títulos jogados no ralo, Xande. É verdade, Marcelo. Essa questão, né, do bando que você falou é uma verdade. Eu tive lendo alguns editoriais aí falando a respeito dessa situação do Flamengo, né? Vários colunistas colocam a mesma coisa, né? É um time que não tem comando, né? Tem peças que são individualmente excelentes, muito boas, né? Mas o time coletivamente ele não funciona. Isso a gente consegue ver que quando você tem, né, o time para frente, o time para o ataque, tem determinadas horas que eles não sabem o que eles vão fazer. Ou seja, é aquela história, né? Pô, o que eu vou fazer agora? Né? Bem diferente de outros tempos, onde eles sabiam, inclusive os companheiros sabiam onde eles estavam, né? E aí a bola facilmente chegava no pé de cada um. Hoje a gente percebe que não existe tática. Eu vim até poupando o Vitor Pereira de algumas críticas, né? Mais pesadas, mas dessa vez a gente percebe que existe algum problema, ou ele não está entendendo, né, o que é o Flamengo, ou então ele é muito ruim, porque ele já teve tempo suficiente. E são 3 competições que ele perde, 3 competições. Se ele ganha uma, tudo bem, né? A gente fala, não vai dar, mas 3 competições. E agora começa o Campeonato Carioca verdadeiramente, porque já não tem mais nada para competir, né? Agora, no final de semana, a gente tem jogo contra rival pesado, né? E aí, meu amigo, cara, e eles vêm de uma vitória, e a gente vem de uma derrota. E aí eu quero ver o que vai acontecer, porque o Vitor Pereira, ele tem que entender, né, que ele não tem que pensar da forma dele, ele tem que pensar da forma do Flamengo, né? E se ele quiser colocar as ideias dele, ele tem que adaptar as suas ideias ao Flamengo. Esse é o problema, né? E eu acho que ele não está entendendo isso, Marcelo. E a diretoria permanece, né, naquele planejamento de várzea, né? Porque 2 meses, né? 2 meses de temporada de 2023, não houve planejamento nenhum para o Mundial, não houve planejamento nenhum para esses campeonatos relâmpagos, né, que foram a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, e o time permanece sem padrão de jogo e absolutamente um bando de jogadores em campo sem nenhuma tática e nenhuma ordem em relação a uma tática de partida, de jogo, né? Não temos comissão técnica e, infelizmente, a diretoria também pecou bastante neste início de temporada, Xande. Agora vamos aos melhores momentos? Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, a primeira oportunidade do Flamengo. O Everton Ribeiro lança para a área, Pedro cabeceia em cima do goleiro, que faz a defesa com certa tranquilidade. O Flamengo já martelava desde o início, gol, o Independiente Del Valle entrou para empatar o jogo, né, fazendo cera, o juiz participando, né, não coibindo essa cera da equipe equatoriana. E o segundo lance de perigo aconteceu aos 29 minutos. Arrascaeta cobra a falta, Fabrício Bruno cabeceia, Davi Luiz joga para a área e Thiago Maia cabeceia na trave. Um lance que envolveu 2 zagueiros do Flamengo no mesmo lance, né? E quase o Thiago Maia faz o primeiro gol do Flamengo. Outro lance de perigo aos 30 minutos, logo em seguida, Gabigol recupera a bola, Everton Ribeiro cruza
E Ayrton Lucas, né, em grande estilo, cabeceia na trave, no travessão, quase o Flamengo abre o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 51 minutos, já nos acréscimos, Pedro, né, lança Gabigol, que toca para Varela. Varela tenta o chute, né, entre o goleiro e a trave, e o goleiro com o pé faz a defesa. O Flamengo poderia ter aí feito o primeiro gol, que daria, com certeza, uma tranquilidade, principalmente para o segundo tempo. Logo em seguida, aos 52 minutos, Everton Ribeiro cruza para a área e Arrascaeta livre, cabeceia para fora. Né? Mais uma oportunidade de ouro para o Flamengo, e terminava o primeiro tempo 0-0. O Flamengo precisava fazer 2 gols para sair com o título nos 90 minutos, e terminou a primeira etapa 0-0. Mas no segundo tempo, o time do Flamengo voltou com uma postura diferente, né? Ayrton Lucas cruzou logo aos 8 minutos, Pedro tentou a cabeçada para fora. O Flamengo martelando, mas não conseguindo o gol que daria, né, uma certa tranquilidade ao time do Flamengo. Aos 51 minutos, já no acréscimo, né, da partida, cruzamento para a área, Arrascaeta cobra a falta, Davi Luiz tenta cabecear, cabeceia para fora. O Flamengo tentava de qualquer forma pelo menos um gol para chegar à prorrogação, né? O gol que aconteceu logo em seguida, né? Logo em seguida, aos 50 minutos, 51 minutos, cruzamento de Everton Cebolinha, e Arrascaeta de perna direita faz o gol salvador, né? Gabigol cruza para a área, o outro lance para a gente ver melhor, Everton Cebolinha mata no peito, lança para a área, e aí Arrascaeta de perna direita, que não é a boa, né? De perna direita, faz Flamengo 1, Independiente Del Valle 0. E aí veio a prorrogação, e logo aos 10 minutos do segundo tempo, mais uma boa oportunidade do Flamengo sacramentar, né? Ganhar o título dentro dos 120 minutos. O chute de Matheus Gonçalves em 2 tempos, né? Ele tentou o primeiro chute, a bola resvalou na defesa, e depois tentou de perna esquerda para fora, né? E aí vieram os pênaltis, e contrário, né? Diferentemente do que algumas pessoas pensam, pênalti não é loteria, não. Pênalti é treinamento, pênalti é condição física, pênalti é condição técnica, né? E o Flamengo começou a disputa de pênalti, né, com um cobrador que claramente não tinha condições físicas nenhuma de fazer aquela cobrança. Tanto é que depois, né, da cobrança, ele ficou mancando, né? E saiu mancando da cobrança pífia que fez o Arrascaeta, né? Perdeu o primeiro pênalti, olha, ele telegrafou, estava na cara que ele ia jogar no canto esquerdo do goleiro, chutou forte, o goleiro fez a defesa, e o Arrascaeta perdeu o primeiro pênalti da cobrança, né? O Flamengo já entrando em desvantagem na cobrança de pênaltis. A partir dali, Xande, todos os gols foram marcados, e o nosso goleiro Santos, infelizmente, não defendeu nenhum pênalti. Que saudade do Diego Alves, né? Pois é. Marcelo, eu acho que, na verdade, o que acontece é que o Flamengo ele não jogou tão mal assim, né? Mas faltou ali, quer dizer, o pessoal estava na empolgação, 70 mil pessoas no Maracanã, uma gritaria danada, eles tendo que correr atrás do placar, enfim, tinha que mostrar serviço. Mas, como a gente falou anteriormente, né, parecia um bando de gente ali, sem o comando, né? E você vê que o gol do Flamengo saiu até tarde demais, né? Poderia ter saído até antes, porque talvez, né, não sei. Mas você vê que a jogada do gol é uma jogada ensaiada, uma jogada que um lampejo que aconteceu dentro da partida, aonde se fez uma jogada técnica, uma jogada ensaiada. Mas não foi suficiente, Marcelo. Assim, a gente também não pode ficar aqui cobrindo o sol com a peneira, né? Porque se o Flamengo ganha e tal, não, tem problema. E tem que resolver esse problema, né? Quem é que vai resolver esse problema?
a diretoria, é o Vitor Pereira, tem que ser rápido, não pode deixar o tempo passar, porque senão a gente vai começar a colher, né, frutos daninhos, Marcelo. Sabe o que é isso? A gente vai colher porcaria e não dá. A gente sabe, o elenco que o Flamengo tem, o dinheiro, né, que tem ali dentro para suprir as necessidades do time, né? Que, pô, você vê que cada contratação que o Flamengo faz é uma contratação de peso. E aí a gente não pode conviver com essa situação. A gente poderia, né, ter ganho lá contra o Palmeiras, né, a Supercopa. A gente poderia ter feito um papel melhor no Mundial de Clubes e a gente poderia ter ganho desse time porcaria, que é o time do Del Valle. Porcaria. A gente já ganhou desse time, Marcelo. E já ganhou de goleada. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. A gente tem que aturar, a gente tem que sustentar essa situação. Ou a diretoria vai ter que tomar uma providência, ou então nós vamos começar a colher porcaria. E aí a torcida do Flamengo não vai perdoar. Não vai perdoar. É isso aí, ó. Ih, rapaz, peraí, aguenta aí. Deixa eu falar aqui com uma pessoa aqui me ligando aqui. É do Uruguai. ¿Aló? Sí, yo hablo español, sí. ¿Quién es? Andrés. Andrés, el árbitro de la partida de ayer, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Mi señor, qué vergüenza. ¿Será que no notaste que había jugadores del Valle? Hacer tiempo todo. Y cuando va a hacer la prolongación de tiempo, será 5 minutos, 6 minutos. No, el tiempo, el juego es para 10 minutos, sí. No, es vergüenza. Tiene culpa. Sí, no van a pitar más aquí en Brasil. Puede tener su caballito de la lluvia. Sí, voy a traducir caballinho da chuva. Puede, sí. Puede colocar su barbilla de molho. Barbilla de molho. No. Todo mundo tiene amor en el corazón. Sí. No habla mal de ninguém. No. Sí, hasta la vista, baby. Bye, chao. Marcelo, aquele juiz Muquirana, o tal do Andrés Matonte. Hã? Andrés Matonte. Andrés, cara, eu vou te falar, não é brincadeira não. É só peça que aparece aqui. Só peça rara que aparece aqui. Mas, ô Xande, será que teve craque do jogo? Marcelo, eu acho que teve, né? Você que sabe, teve craque do jogo? Teve. Então vamos ver. Teve craque ou tiveram craques? Tiveram craques que foram os torcedores do Flamengo que lotaram o Maracanã novamente, empurraram o time até o final. Claro, perderam a paciência, né, de ver aquilo ali depois de quase 90 minutos, ainda no tempo normal, a torcida já hostilizando o time por causa do próprio time, que não tinha uma performance ideal, né, para vestir a camisa do Flamengo, mas os torcedores, mais uma vez, deram um show, lotaram o Maracanã, proporcionaram o maior público do Maracanã desde a Copa de 2014. Foram 71.411 presentes, né? Uma renda de R$ 5.693.362,50. Muita gente. Claro que todos saíram decepcionados com mais um título perdido, Xande. Infelizmente, né? Agora, faz aquela pergunta para mim aí. Será que teve perna de pau? Eu acho que teve. O perna de pau, eu tenho uns 3, 4 nomes aí para poder dar o nosso troféu. Mas eu não podia deixar de dar esse troféu para essa pessoa, né, para esse ser, né, que apitou o jogo ontem, que é o tal do... Como é que é o nome dele? É Andrés Matonte, essa é a figura. Uruguai. Isso aí. Para eu escrever direitinho, né, lá no SEDEX, para mandar esse perna de pau para esse juiz
Esse juiz que não sabe apitar, meu camarada. O cara não sabia o que ele fazia. Levava 10 minutos para resolver um problema. Ah, meu camarada, olha só. Vai o perna de pau para esse cara aí, esse cara que me ligou ainda agora aí, lá do Uruguai. Como é que é o nome dele para eu escrever aqui no envelope aqui, Marcelo? Andrés Matonte. Agora, o interessante, Xande, é que ele só deu cartão amarelo para o goleiro do Independiente Del Valle, que começou a fazer cera aos 7 minutos do primeiro tempo, e só deu cartão amarelo no segundo tempo da prorrogação, né? Ele permitiu a cera da equipe equatoriana a todo momento. Pois é, mas não é a primeira vez que a gente vê a arbitragem fazendo esse tipo de coisa contra o Flamengo, né? Então, não é a primeira vez, né? A gente já tem percebido que esses árbitros eles não têm aí um critério definido, né? Eu estou sendo legal, hein? Eu estou sendo legal, para não falar outra coisa, tá? Então, a gente tem que começar a ficar de olho nessas arbitragens, porque realmente é meio complicado. Não vou aqui falar que se ele desse o tempo necessário, o Flamengo ia ganhar. Não ia, entendeu? Mas o seguinte, pelo menos ser justo, Marcelo. Pelo menos ser justo, fazer um trabalho bacana, né? Para que a gente não fique aqui falando dos caras. Pelo amor de Deus, né? Marcelo, tem plaquinha aí? Tem plaquinha Mostra aí. de protesto, hein? Plaquinha de protesto. Olha aqui, ó. Fora diretoria incompetente, né? Que faz planejamento de várzea, né? Que vai jogar um campeonato mundial e dá férias de 45 dias para os jogadores e troca a comissão técnica, né? Vencedora, campeã da Libertadores, diminui o tempo de treinamento. Foi fantástico, foi tudo como não se deve fazer. Eu acho que é um case, né, para todas as comissões técnicas aí, de todos os times do mundo, né, perguntarem o seguinte: olha, o que eu não devo fazer? Pega o Flamengo aí no início dessa temporada que você vai ver o que você não tem que fazer. É isso aí. Então eu vou complementar a sua fala. Olha a minha plaquinha aqui, ó. Xande, o que é isso? Não, rapaz, é o seguinte, ó, Landim, Braz e Vitor Pereira. Vamos torcer do Cariocão. Vamos torcer do Cariocão. Meu camarada. Bom, quem quiser ler de outra forma também pode ler, não tem problema não, tá? Mas olha, eu vou falar para você, aturar esses caras, rapaz, não é mole. Não é mole. O Cariocão virou Copa do Mundo agora. Virou Copa do Mundo, cara. Porra, você vê uma coisa dessa? Eu tô preocupado, olha só, eu tô preocupado, né? Porque domingo agora a gente tem um jogo importante e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, Marcelo. Marcelo, considerações aí. O Flamengo volta a jogar no próximo domingo contra o Vasco, jogo às 6h10 da noite no Maracanã, um jogo válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara e um jogo em que pode também selar, né, o título do Flamengo da Taça Guanabara. Se vencer o Vasco, o Flamengo vence por antecipação, conquista por antecipação o título da Taça Guanabara. Não podemos perder mais esse título aí que está nas mãos do Flamengo, né? Então o Flamengo tem esse difícil compromisso no domingo, mas com certeza pode ser a reabilitação do time. Mas, Xande, eu queria mandar um recado para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se já! Curta os nossos vídeos, ative o sininho e não perca nenhuma das atualizações do canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, você tem o melhor conteúdo do Mengão nas redes sociais. Isso aqui, apesar de tudo, Xande, é Flamengo, hein? É isso aí, valeu. Um grande abraço, Marcelo José, fica com Deus aí. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, minha massa rubro-negra. A coisa tá feia. Vamos torcer para que as coisas se acertem, meu camarada, porque tá difícil. Tá difícil de engolir esse tipo de situação, né? Técnico não sabe o que faz, diretoria batendo cabeça, os jogadores sem liderança, enfim. Vamos torcer para que tudo acabe bem. É isso aí, meu amigo. Um forte abraço para você, obrigado pela paciência, pela audiência. E não esqueça lá de ver os nossos conteúdos, dar aquele like bacana, acionar o sininho para você, toda vez que os vídeos subirem, ter a notificação e você assistir a gente no canal que mais cresce no YouTube. É o Covil Rubro Negro. Valeu, galera. Um abraço, saudações rubro-negras para vocês.
Fui!